nosso primeiro exercício. Tá? Esse aqui é um exercício interessante, vai dar um trabalhinho para resolver. Então a gente tem que a parede de um forno possui 0,15 metros de espessura. A condutividade do tijolo, a condutividade dessa parede, né, é de 1,7 watts por metro Kelvin. Em regime estacionário, então regime permanente, as temperaturas internas do forno é 1400, a temperatura externa é 1150. E o que eu quero saber é qual a taxa de transferência de calor, qual a taxa de calor perdida pela parede. Né? Então, quanto que eu perco de calor para o meu ambiente? Basicamente é isso que eu quero saber. Sabendo que a parede tem 1,2 por 0,5 metros e que dentro dessa parede eu coloquei uma resistência que gera 200 watts por metro cúbico. Tá bom? E o que eu quero saber também é qual que é o perfil de temperatura aqui nessa parede. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente resolve isso aqui? Sempre a gente vai partir dessa equação. Tá? Quando a gente está pensando em perfil de temperatura, sempre vai partir dessa equação. Então vamos lá, quais são as nossas considerações? Então a primeira, um D, né? Foi até a consideração dada, então a gente vai considerar um D, então você vai trabalhar com esse aqui. Regime permanente, não varia no tempo, tá? Propriedades constante. E assim a gente vai poder reescrever a equação geral da condição de calor da seguinte maneira, né? K d quadrado T dx quadrado mais a geração vai ser igual a zero, certo? Posso dividir por K e eu fico então com essa equação, beleza? O que eu posso fazer agora? Né? Como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, eu reescrevo a minha equação. E agora, basicamente, a gente vai resolver esse problema de cálculo. Né? Então, eu chamo dt dx, né, de uma variável θ, e eu fico então com dt dx, que vai ser igual aqui, 3 linhas sobre k. Resolvo isso aqui e vou chegar então que θ vai ser igual a menos, faltou um negativo aqui, né? Negativo aqui, que era positivo, menos Q gerado sobre K vezes X mais C1. Tá? Volto, né? Resolvo para esse aqui e vou ter então, né? Então, dt dx vai ser igual a isso aqui, faço a integral novamente e vou ter então que t vai ser igual a menos Q 3 linhas vezes x ao quadrado dividido por 2k mais C1x mais C2. Quero que vocês resolvam isso aqui, tá? É bem simples e toda vez a gente vai cair num problema parecido. Então, tem que relembrar como que faz esse cálculo aqui, tá? Então, chegamos no perfil de temperatura. E agora? Condição de contorno. Quais são? Então, foi o caso mais simples, condição de contorno 1, condição de contorno 2. Então, condição de contorno 1 para x igual a zero, a temperatura é 1400 Kelvin. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a quê? X igual a 0, 0, 0, vai ser igual ao nosso C2. E a condição de contorno 2? Para x igual a L, a temperatura vai ser 1150. Quem que é o nosso L nesse caso? 0,15.
Então, para x igual a 0,15, a nossa temperatura vai ser igual a 1150. E a gente já pode igualar aqui, menos Q gerado vezes 0,15 ao quadrado dividido por 2K mais C1 vezes 0,15. C1 é justamente o que eu estou querendo encontrar, né? Mais o nosso C2 aqui, que é o nosso 1400. Se eu substituir os valores, né? Q3 linhas 200, K1 1,7, eu vou chegar aqui, o nosso C1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1657,8 Kelvin por metro. Acabou o nosso exercício? Quase. Achamos C1, achamos C2 e agora tem o meu perfil de temperatura aqui, tá? Então, meu perfil de temperatura vai ser menos Q 3 linhas vezes x quadrado, 2K, menos 1657,8 vezes x mais 1400. Então, basicamente, eu precisava só substituir ali os valores, né, de Q3 linhas e K aqui, e eu vou ficar, então, com um valor aqui, ó, de menos 58,8, tá bom? Vezes x ao quadrado, menos 1657,8 vezes x, mais 1400. Achei meu perfil de temperatura. Terminei? Não, olha só. O que eu estou querendo saber é o calor em x igual a 0,15. Então tá. E agora, o que eu faço? Tem duas maneiras de resolver esse exercício, tá? Tem uma maneira que é o quê? Eu faço um balanço de energia, que seria o quê? Energia que entra mais a energia gerada. Então, a taxa de energia que entra mais a taxa de energia gerada vai ser igual a taxa de energia acumulada mais a taxa de energia que sai. Não tem acumulada, é a energia que entra, né? Então, eu faria aqui menos Ka dt dx para x igual a 0. Faço a soma da energia gerada, que seria o quê? Taxa de geração por unidade de volume vezes o volume, isso vai ser igual à energia que sai. Então, energia que entra, taxa de energia que entra, mais a taxa gerada, vai ser igual à taxa de energia que sai, e assim conseguir encontrar. E a outra maneira que é mais simples é basicamente fazer o quê? Eu quero analisar a taxa que eu perco para x igual a 0,15. Se eu tenho um perfil de temperatura, basta eu fazer a derivada de dt dx vezes a área vezes menos k. Então, se eu fizer isso aqui, né, a derivada de x, né, para x igual a 0, para x igual a 0,15, né, então aplico basicamente essa equação e vou encontrar que a minha taxa de transferência vai ser igual, a minha taxa de calor perdido vai ser igual a 1708,9 watts. Tá? Então, bem simples, eu só peguei meu perfil de temperatura, joguei aqui e analisei para quando x é igual a 0,15. E assim eu acho a energia que sai. Tá bom? Então vamos fazer mais um. Então vamos lá, vamos fazer mais dois exercícios aqui, tá? Então esse exercício vai ser ainda mais simples que o anterior, tá bom? Então considere uma parede plana de espessura 0,2 metros, com atividade de 1,2, então a gente tem aqui uma parede 1,2, 0,2 aqui de espessura. Área 15 metros quadrados, condutividade K foi dado, 1,2 watts metro Kelvin.
E os lados da parede são mantidos a temperatura constante. Então, T1 e T2. Então, temperaturas constantes. E o que ele quer saber é qual que é a temperatura para x igual a 0,1. Então, bem aqui no meio, qual que é a temperatura que eu vou ter, tá? E a B é qual que é a taxa de transferência de calor. Repara aqui que não falou em posição. Por quê? Porque a gente vai ver que vai dar um perfil de temperatura reto, não parabólico, e com isso a gente tem uma taxa de transferência de calor constante. Quando eu tenho geração de calor, vai dar perfil parabólico e eu tenho uma taxa de transferência de calor que varia em função da posição. Tá? Por quê? Porque eu estou gerando em cada pedaço, então vai acabar afetando. Então vamos lá, quais são as condições? Né? Então, quais são as considerações? Então, regime permanente, 1D, sem geração. Então, com isso, ó, regime permanente, não tem mais o termo do tempo, sem geração, 1D, tiro, e eu fico basicamente com del x de K, del T, del x, isso aqui tem que ser igual a 0, ok? O que mais? K constante, então posso colocar ele para fora aqui, certo? Não vai variar em função de x, como está igual a 0, já posso tirar ele da equação e eu fico basicamente com d quadrado t dx quadrado igual a 0. Quem que é a solução? T igual a x mais b, um perfil de temperatura reto. Ok? E agora eu tenho que achar A e B. Como? Condições de contorno 1, condição de contorno 2. Então, condição de contorno 1. Para x igual a 0, temperatura é igual a 120 graus Celsius. Condição de contorno 2. Posso trabalhar aqui com graus Celsius? Eu posso porque não estou trabalhando com radiação. Se eu estivesse trabalhando com radiação, obrigatoriamente eu tive que trabalhar com Kelvin, senão vai dar errado. Tá bom? Então, para x igual a 0,2 metros, 0,2, T vai ser igual a 50 graus Celsius. Então, aqui na primeira, para x igual a 0, ó, T vai ser igual a vezes 0 mais B. Isso aqui vai ser igual a 120. A vezes 0, 0. Então, B tem que ser igual a 120 graus Celsius. Então, achei já a primeira constante. E aqui de baixo eu consigo achar qual é o valor de A, tá bom? Então, aqui 0,2 vezes A mais 120 graus Celsius, isso tudo aqui vai ser igual a 50, tá? Então, depois vocês resolvem aí, tá? E daí, com base nisso, eu vou achar que a temperatura para 0,1, achei o perfil de temperatura, eu vou achar que a temperatura para 0,1 vai ser igual a 85 graus Celsius, tá? Então, depois vocês resolvem, bem facinho aqui, tá bom? Que mais? Então, a próxima parte aqui é taxa de transferência de calor. Qual que é a taxa de transferência de calor? Então, eu vou responder a parte B aqui, ó. Beleza? Então, taxa de transferência de calor não deu a posição. Então, se eu for analisar a taxa de transferência de calor, só vou escrever a equação aqui, tá? Antes, a temperatura, o perfil de temperatura ficaria com o seguinte perfil, ó. T2 menos T1 dividido por L vezes X mais T2, ok? Então, se vocês resolverem pegar isso aqui, se jogar os valores, vocês vão ver que para T igual a 0,1 vai dar 85 graus Celsius. Mas vamos voltar lá. Taxa de transferência de calor. Então, o que eu tenho que fazer? Não me deu a posição. Se eu considerar a posição para x igual a 0, como que eu acho?
Então eu vou lá, taxa de transferência de calor, eu vou analisar o quê? Tem duas posições que eu posso analisar. Ou aqui, né? Ou aqui. Né? Posição 0, posição 0, posição 0, 2. Vou analisar na posição 0, que é mais fácil. Né? Então eu ficaria com menos KA dt dx. Isso vai ser igual a menos KA. Quem que vai ser dt dx aqui? Né? Então, dt dx vai ser t2 menos t1 sobre L. E se eu fizer na posição x igual a 0,2? Menos KA dt dx. Mesma coisa. Por isso, é um valor constante. Se eu fizer isso aqui, eu vou chegar em 6.300 watts. Tá bom? Então aqui eu utilizando uma temperatura constante, uma temperatura prescrita nas paredes, tá? E agora eu quero que vocês pensem nesse exercício aqui. Esse exercício é interessante. Considere que no exercício anterior, esse que a gente acabou de discutir, eu não dei T1 e T2, tá? Então não foi prescrito. E que em x igual a 0, ó, agora em x igual a 0, eu vou ter a minha parede isolada. E para x igual a L, eu vou ter o que agora? Vai trocar calor com o ambiente por convecção. Tá bom? E o que eu quero saber em regime permanente, qual que vai ser o perfil de temperatura aqui? Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem pensar qual que seria, tá? Então aqui eu tenho convecção com H igual a 80 watts metro quadrado Kelvin e eu tenho uma temperatura do ambiente de 80 graus Celsius. Qual que vai ser o perfil de temperatura aqui nessa parede em regime permanente? Ou seja, já atingiu o equilíbrio. Tenta pensar um pouco, tá? Pensou? Então vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui. Tem duas maneiras de eu pensar. Uma é provar matematicamente e a outra é pensar pelo nosso, resolver sem precisar utilizar a matemática. Como assim? Então vamos pensar um pouquinho. Se esse lado está isolado, eu não tenho geração, então o único lugar que vai trocar calor vai ser essa parede, certo? Sem geração, vai ser essa parede. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Isso aqui, basicamente, vamos supor, é o meu caderno aqui, tá? Então, o meu caderno, ele estava numa temperatura de 0 graus Celsius, coloquei lá no congelador. E daí eu coloco ele aqui no ambiente, tá? Em contato com essa parede, vamos supor que a parte de trás dela está isolada, tá? Então, eu acabei de colocar ele aqui, está 0 graus Celsius, no ambiente está 30 graus Celsius. O que vai acontecer quando ele atingir o regime permanente? Significa que em regime permanente a temperatura não se altera. Então vamos lá. Quando que a temperatura não vai se alterar? Quando que no instante t igual a 10 segundos vai ser igual ao instante t igual a 50 minutos? Quando a temperatura do caderno for igual à temperatura do ambiente. Então ele vai ter um perfil de temperatura constante. Não, como assim? Não estou entendendo. Pensa o seguinte, a única maneira de eu trocar calor, né, vai ser aqui, né, por condução, Q de condução. Para que eu troque calor por Q de condução, eu preciso ter uma diferença de temperatura. Mas se está em regime permanente, o ambiente está a 80 graus Celsius, não tenho nada aquecendo, tem que ser a temperatura da parede, tem que ser a mesma temperatura do ambiente, né? Então, se a temperatura é a mesma, nosso perfil de temperatura vai ser uma reta. Tá, e matematicamente? Então vamos lá, dá para provar matematicamente também. Então, mesmo exercício, né? Isolado desse lado, convecção desse lado. A gente sabe que a equação que rege é a mesma. Então, a gente vai ter um perfil de temperatura igual a T igual a X mais B, certo? A única coisa que muda são as condições de contorno.
condição de contorno 1. Para x igual a zero, fluxo de calor igual a zero ou a taxa é igual a zero. Beleza? Para a taxa ser igual a zero, então eu vou ter que fazer o quê? Então, o calor que chega por aqui, né, que é igual a zero, vai ser igual ao calor que passa por condução. Então, zero vai ser igual a menos K dt dx. Então, dt dx tem que ser igual a zero. Se eu fizer dt dx, dt dx igual a zero, a derivada da temperatura em relação a x vai ser A. Então, A é igual a zero. E o que vai acontecer? T vai ser igual a um valor constante. Que valor vai ser esse? Vamos lá para a condição de contorno 2. X igual a 0,2. O que vai acontecer em x igual a 0,2? O que chega por condução, menos Ka dt dx, vai ser igual ao que passa por convecção, HA T de superfície menos T no infinito. Então, vamos resolver isso aqui, né? Então, eu vou ficar com igualei os dois, menos Ka dt dx igual a HA T de superfície menos T no infinito. Não preciso trabalhar com as áreas, né? Então, eu vou ficar com menos Ka dt dx vai ser igual a H T de superfície menos T no infinito. Beleza? Quem que vai ser dt dx aqui? Dt dx vai ser o quê? Vai ser igual a zero, certo? Por quê? Se eu fizer a derivada, vai dar igual a A. A é igual a zero. Então, zero. E eu vou ficar com H, T de superfície, menos T no infinito. Ok? Então, deixa eu só colocar. Então, fiquei com zero aqui. Para que isso seja zero, T de superfície tem que ser igual a T no infinito. Quem que é meu T de superfície? A é zero, então eu tenho um perfil de temperatura que é igual a B. Então, o meu B, certo? A posição 0,2 vai ser igual a T no infinito, ou seja, perfil de temperatura constante. Tá bom? Quando que não seria constante? Se eu tivesse uma geração de calor, aí não seria constante. Então, se estiver isolado de um lado e eu estiver perdendo por convecção, qualquer outra coisa, eu preciso ter uma geração, porque senão não vai ser um perfil de temperatura constante. E se eu deixar de ser isolado e tiver agora um H em T infinito aqui? Aí sim eu vou ter troca de calor, já muda completamente o nosso exercício, beleza? Então esse é o próximo. Então vamos aqui para o último exercício. Esse exercício vai ser para vocês tentarem resolver, tá? Então eu vou discutir um pouquinho isso com vocês. Então considera a febre de passar de espessura aérea igual a 0,5 centímetros. Então, 0,5 centímetros. Então eu tenho febre de passar, tá? E o que eu estou analisando, é essa placa aqui, tá bom? Essa placa aqui tem 0,5 centímetros, ok? A área da base, então essa área aqui, área de base, né? Essa área aqui é igual a 300 centímetros quadrados, que é a área por onde vai ter o escoamento, vai ter a transferência de calor. Então, essa área aqui, ele está falando. E a condutividade térmica dessa chapa aqui é 15 watts metro Kelvin. A superfície interna da placa, interna aqui, está submetida a um fluxo de calor constante, uniforme, de 1.200 watts. 1.200 watts. Então, na verdade, é uma taxa de transferência de calor de 1.200
watts. Então, uma taxa. Né? Se fosse fluxo, tinha que ser por metro quadrado, certo? Então, uma taxa de 1.200 watts. Que mais? E a superfície externa perde calor para o ambiente. Então, aqui eu estou perdendo calor para o ambiente, que tem um certo H e um certo T infinito aqui. Então, estou perdendo por convecção. 20 graus Celsius e 80 watts por metro quadrado. Desprezando a radiação e considerando o regime permanente, eu quero que vocês encontrem o perfil de temperatura e as temperaturas aqui, T1 e T2, temperatura interna e temperatura externa. Como que eu vou fazer isso? Simples, tá, gente? Então, primeira coisa, aplico a equação. Simplifico ela com base nas considerações. É regime permanente, K é constante, é um D, tá? Tem geração, não tem geração, tá bom? Que mais? Fiz isso aqui, encontro aqui qual vai ser a equação que vai determinar e daí eu acho o perfil de temperatura. Então, eu vou chegar lá no T de x, que vai ser função das constantes. Aí eu aplico condição de contorno 1 e condição de contorno 2. Se tiver condição de contorno 3, eu aplico a condição de contorno 3, tá bom? Encontro a equação e depois eu só faço t para x igual a 0, t para x igual a 0,5 centímetros. Basicamente é isso aqui. Não é muito difícil, tá? É bem tranquilinho. Então vamos ver aí se a gente consegue fazer.